Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te dar graças nessa noite por toda essa preciosa, essa maravilhosa obra que o Senhor está realizando no nosso meio nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, a nossa dependência do Senhor. Invocamos sobre a nossa vida o Teu poder e o Teu Espírito Santo para falar conosco, Pai, mais uma vez, através dessa Tua palavra. O Senhor já nos surpreendeu com maravilhosas coisas, coisas estas escondidas que nós ainda não conhecíamos, mas o Senhor trouxe à luz tudo isso nesta noite. E eu creio que em tudo isso, como o Senhor tem um propósito, o Senhor venha falar conosco, nos derramar sobre nós a Tua maravilhosa graça e favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar a ministração desse momento, fala sobre a paternidade de Deus. E aí, eu quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, que nós vamos estar lendo a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, quem achou, dá um glória a Deus aí para nós. A partir do versículo 11, Lucas 15, 11, diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Diga glória a Deus, diga aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, toda a ideia de Deus, em toda a sua palavra, na verdade, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus cheio de toda a glória. Mas o desejo dEle é de se revelar a nós como Pai. O desejo de Deus é de se revelar a nós, é de se manifestar a nós, ou melhor, é que nós descobramos Ele como nosso Pai. Essa é a ideia de Deus e essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 63, verso 16, se você não conseguir acompanhar aí, não tem problema não. O importante é que você preste muita atenção. Isaías capítulo 63, verso 16, Deus está falando com Israel. Ele diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu és Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Então, Deus já se manifestava a Israel como nação, e a vontade de Deus é que ele fosse reconhecido por Israel como Pai, e não como um Deus ou como Senhor, mas como Pai.
Um pai também, nós temos a palavra do Senhor aqui em Jeremias. Jeremias capítulo de número 31. Jeremias capítulo 31. Verso número 3. Jeremias 31, verso 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, olha como que Deus, Ele quer nos encontrar, o esforço de Deus para nos encontrar. Ele diz que com o amor eterno Ele nos amou e com benignidade Ele nos atraiu. Versículo 9, a parte B do versículo, diz assim, deixa eu ler o versículo todo: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei a ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Então Deus, Ele é pai, Ele se revela como o pai também de Israel. Versículo 20 de Isaías, de Jeremias 31, ele diz assim: não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. O Senhor está dizendo aqui que tantas quantas vezes Efraim errar, e que ele se aborrecer e se irá contra Efraim, ele está dizendo que tantas quantas vezes isso acontecer, ele vai lembrar ternamente de Efraim, e assim também vai se comover o seu coração, e deverasmente ele se compadecerá de Efraim. Então eu quero que você entenda nessa noite que Deus, Ele olha para Israel como uma nação, e toda a vontade de Deus é de exercer essa paternidade sobre a nação de Israel. E como não é diferente conosco, como a igreja, nós vamos ver alguns textos agora em que Deus está falando diretamente comigo e diretamente com você, porque nós somos a igreja, amém? Nós temos a ideia que o povo de Israel é o povo chamado por Deus por uma herança em Abraão, mas a igreja, essa é a herança de Abraão espiritual. Eu vi uma pregação um tempo atrás, que o pregador dizia que quando Deus chama Abraão para fora da sua tenda e vai lhe fazer promessa a respeito de uma descendência numerosa, ele diz para Abraão: olha, sai para fora da sua tenda e olha a areia. Aí Abraão sai, está no deserto, ele olha a areia e vê muita areia. Aí o Senhor diz para ele assim: essa é a sua descendência. Essa descendência em que Deus estava falando com Abraão, esse pregador dizia que era a descendência terrena, era a descendência natural, que é Israel. Mas quando Deus falava com Abraão: olhe para o céu e veja as estrelas, ele estava fazendo referência à igreja, que era exatamente a descendência espiritual de Abraão. Vocês estão compreendendo? Então nós somos essa descendência espiritual de Abraão, e Deus tem algo muito precioso conosco. Nós temos a palavra do Senhor em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, a partir do verso de número 12, o Senhor está dizendo assim para nós, diga assim: o Senhor está dizendo para mim, como igreja, Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? E o verso 3 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então Deus aqui está falando de uma descendência espiritual, e essa descendência espiritual é a igreja, somos nós. E que em Cristo Jesus Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então diga assim comigo: eu sou filho de Deus. E não é qualquer filho, não. É filho amado. É filho amado.
em quem ele tem prazer. Em quem ele tem prazer, foi isso que ele disse a Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele estava assim também dizendo à igreja. Nós somos a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva, que ele comprou com seu sangue, para fazermos parte da sua herança em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Sim, aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 14. Aqui, o próprio Deus nos dá o seu Espírito, que testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 14 até o 16 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa geração, essa descendência espiritual, recebe da parte de Deus o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, qual é a expressão que sai da nossa boca? Pai. Papaizinho. Painho. Amém? Paizinho querido. Então, compreendendo por aí, nós vamos ver também no livro de Mateus capítulo 6, nós vamos ver Jesus nos ensinando a buscar o Pai. Mateus capítulo 6, verso de número 4, está escrito aí assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Verso 4, está falando a respeito do dar a esmola. Ele está dizendo: olha, quando você der a esmola, não saia aí tocando trombeta, mas dê em secreto, para que o teu Pai que vê em secreto te recompensa. Verso número 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que Deus está falando conosco nesta noite? Que nós precisamos ter a ideia que Deus é o nosso Pai. E quando Deus é o nosso Pai, o que isso quer dizer? O que o Senhor Jesus quer fazer conosco é nos configurar a mente, para que a gente possa entender que nós temos um livre acesso à sala do Pai, ao trono do Pai, ao quarto do Pai, ao espaço que o Pai tem separado, tem preparado para nós. Amém? Sem nenhuma restrição. Está lá o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Se o filho dele quer entrar na sala, ele está em reunião, você acha que o filho dele vai chegar e bater na porta? O filho dele pequenininho? Não, ele simplesmente vai chegar, abrir a porta, entrar e vai sentar no colo. Por que ele faz isso? Por que seu filho chega e ele tem toda a liberdade na sua casa e ainda senta no seu colo? É porque ele é filho. Então o filho tem essas regalias, o filho tem essas liberdades, o filho tem essa intimidade com o Pai. E o que o Senhor Jesus quer passar para nós é exatamente que nós temos esse acesso, nós temos essa liberdade, nós temos essa intimidade. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus e vemos um Deus tão distante de nós. Um Deus que a gente tem que fazer campanha para receber as bênçãos dele, né? Não estou dizendo, não sou contra fazer campanha, não. Campanha, ela serve para
Onde é que eu parei mesmo? Perdi aqui agora. Isso, da campanha, muito bem. Eu não sou contra, isso estimula a nossa fé. Mas se você for prestar bem atenção, o que é uma campanha? Uma campanha é você pleitear algo para Deus que já é seu. Ele diz que em todas as suas promessas nós temos nele o sim e por ele o amém. Ou vou fazer uma campanha para Deus me dar isso, ou vou fazer uma campanha para Deus me dar aquilo. Já é seu. O que você precisa é pedir. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Pois todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Só pedir. Você tem acesso, você precisa ter essa convicção. A fé é nessa dimensão, é você ter essa convicção, que você tem esse livre acesso. A palavra de Deus diz que nós temos esse livre acesso ao trono da graça, para buscar a Deus e receber da parte de Deus. Amém? E tendo essa consciência de que nós somos esse filho amado, né? O verso de número 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se você perdoar aos homens ou aqueles que te ofendem as ofensas, também o vosso Pai também te perdoará. O que Deus quer que a gente tenha é esse entendimento de família. Sabia que Deus chama a igreja de família da fé? Sabe por quê? Porque a nossa fé é comum. Nós somos a família da fé. Nós somos a família de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? O verso 18 diz assim: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, Deus quer transmitir para nós nessa noite essa ideia de paternidade, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do verso de número 9, está escrito assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem pede abrir-se-lhe-á. Pois qual dentre vós é o pai? Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que é o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo, ele é a própria pessoa de Deus habitando em nós, fazendo com que todas as coisas a nós se tornem possíveis. Se nós soubéssemos o que é que nós temos, o que Deus nos deu em Cristo Jesus, nós não andaríamos igual a gente anda, não. Nós caminharíamos numa nova dimensão, numa outra dimensão espiritual. Porque ele aqui está falando a respeito de dádiva, que o Pai, o nosso Pai, nós aqui sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Às vezes até excedemos naquilo que damos aos nossos filhos, porque nós fazemos com que eles se tornem manhosos. Agora ele está falando aqui: quanto mais o vosso Pai vos dará o seu Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo, ele vem da parte de Deus para nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se nós entendermos isto e seguirmos a voz do Espírito, não tem nada errado com a nossa vida. Nós teremos plena consciência do comando de Deus e da direção de Deus. O próprio Jesus, como ele tinha uma comunhão estreita no Espírito Santo,
Ele sabia até o que estava passando na cabeça dos outros. Ele sabia até, Fabrício, o que estava passando no coração das outras pessoas. O Espírito Santo testificava de uma forma tão sobrenatural com ele, que o Espírito Santo revelava o que a Zilma está pensando, olhando para mim. Jesus já logo liberava uma palavra e pá! Ia em confronto com o próprio pensamento. O que é que vocês estão pensando no coração de vocês? O que é que vocês estão cogitando no coração de vocês? E o próprio Senhor Jesus lhe dava a resposta daquilo que nem chegou à boca ainda. Mas o Espírito Santo já testificava para ele do que aquela pessoa está pensando. Esse é o Espírito da parte de Deus que habita em nós, que Ele nos deu. Amém? Vamos aprendendo aí? Glória a Deus. E no mais eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus gentil, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Tem gente que tem uma comunhão tão estreita com o Espírito Santo que ele pensa em alguma coisa assim, quando vê, ele está recebendo aquilo de presente. Isso é para a gente saber o quanto que ele é gracioso, o quanto que ele é amoroso, o quanto que ele preocupa com você nos mínimos detalhes. E nós precisamos ter essa consciência para quando nós chegarmos a ele, nós temos essa liberdade de tratá-lo como nosso papaizinho, nosso painho, com todo carinho mesmo, chamando até no diminutivo, porque Abba Pai quer dizer meu papai, o meu papaizinho, porque é uma expressão de forma carinhosa que nós devemos a Ele. Amém? Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o próprio Senhor Jesus, o seu Filho, para entrar numa aliança conosco, para nos restaurar a comunhão com Ele. Ou seja, para nos levar a fazer o caminho de volta, a tornar de novo a ter amizade com Ele, a nos fazer reconciliação com o Pai. É algo muito precioso da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. E Isaías 43, verso 7 e 21, fala que Deus, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, não dedicar a Ele aquilo que Ele nos fez para dedicar a Ele, é como se nós estivéssemos furtando dEle, roubando dEle. Porque Ele nos fez para o louvor da glória dEle. Amém? E se nós compreendemos tudo isso, nós vamos tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é totalmente digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora, irmãos, a gente falando sobre isso, eu quero entrar num detalhe aqui a respeito dessa revelação da paternidade de Deus. E como que nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar Deus da forma que Ele quer que a gente, ou melhor, da forma que Ele se mostra para nós, que Ele se revela para nós. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, nós temos uma influência do nosso pai terreno, da nossa paternidade terrena. A nossa paternidade terrena, de alguma forma, ela nos influencia na forma como nós olhamos para a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Tá certo? Então veja bem o que acontece. Acontece que Satanás, como nós vimos aqui nessas pregações durante esses dias, nesse congresso, nós percebemos que Satanás, ele investe tudo que ele pode para deformar o caráter das pessoas, para fazer com que sejam atribuídas às pessoas toda a culpa e toda a responsabilidade, e ele tenha direito de fazer e de trazer toda essa deformação de caráter. Nós estamos vendo aqui, Marquelli, toda esse rastro de destruição que você nos mostrou na geração aqui do povo de Deus, do povo de Israel. Mas nós queremos despertar para que a gente veja uma coisa, que é como se eles abrissem portas e essas consequências viessem sobre a geração, de forma que estas gerações, elas estavam sendo conduzidas como se fossem ovelhas para o matadouro. Então, essa deformação que a gente vê no caráter do nosso pai terreno, nós precisamos compreender nessa noite de hoje, que os nossos pais são dignos, em virtude de toda essa estratégia do inimigo, para destruir a família, para deformar a família. Nós compreendemos que os nossos pais, de uma certa forma, eles foram vítimas
em toda essa situação. E por isso nós precisamos compreender que nós precisamos liberar sobre a vida deles todo o nosso perdão. O que Deus está fazendo conosco nesta noite é nos trazer essa compreensão, para que a gente possa, a partir de nós, escrevermos uma nova história e não permitir que esse rastro de destruição continue. Porque senão nós seremos meras vítimas nesse processo e tudo irá continuar como antes. Eu até escrevi alguma coisa, vou ler para você. Satanás faz o que pode para nos levar a ter sentimentos de orfandade espiritual. Faz com que os nossos pais naturais cometam todo tipo de falhas na paternidade humana, pois sempre associamos os sentimentos do nosso pai terreno ao conceito de nosso pai celestial. E uma palavra que está em Isaías 49, se você pode abrir comigo, Isaías 49, a partir do verso 14. O Senhor diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Verso 15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, o filho que amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor está dizendo para nós: ei, não queira nem de longe fazer essa comparação da paternidade do seu pai humano com a minha paternidade. Porque ainda que a sua mãe, que te amamenta, vier a esquecer de você, eu todavia jamais me esquecerei de você e nem te desampararei. E o verso de número 16, ele está dizendo: sabe por quê? Porque eu tenho o seu nome gravado nas minhas mãos. Sabe o que isso significa? Eu queria ver, se você fosse levado à cruz do Calvário e tivesse um cravo traspassado as suas mãos e os seus pés, se você iria esquecer de alguém por quem você morreu, por quem você levou aquelas cravadas nas suas mãos. Por isso o verso 16 está dizendo: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor, através dos cravos que Ele levou na cruz. Por isso Ele não pode te esquecer. Jamais Ele pode te esquecer. Você está gravado nas palmas das mãos dEle. Tanto você não esquece por quem você morreu, assim como também você não esquece quem que cravou você ali naquela cruz. E todos nós nos colocamos na mesma condição, porque a humanidade estava ali representada naqueles algozes, naqueles soldados, naqueles caras ali que cravaram Jesus na cruz. Nós estávamos representados neles. Assim como também nós estamos representados em o Senhor Jesus, colocando, através da sua prisão, colocando em liberdade Barrabás. Barrabás era um preso condenado, e Jesus substitui Barrabás na prisão e põe um preso condenado, que representa a nós, a humanidade condenada à morte. Jesus põe em liberdade Barrabás e assume o lugar dele na cruz. É algo muito precioso que a gente não pode esquecer, e saber que o que ele fez por nós, o que ele pagou por nós, ele estava plenamente consciente do que ele estava fazendo, e nós precisamos estar também plenamente conscientes do que ele é para nós e do que ele fez por nós. Amém? Vocês estão compreendendo? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo isso mesmo. A família idealizada por Deus para nós, ela é perfeita. Diga assim: a família idealizada por Deus para mim, ela é perfeita. A ideia de Deus, família para nós, ela é perfeita. Pode observar a nossa família que já recebeu Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós já temos colocado os nossos filhos para andar nesse caminho. Queridos, nós estamos experimentando algo muito precioso da parte de Deus, queridos. A ideia de Deus para nós como família, ela é perfeita. Sabe o que acontece conosco? O que acontece conosco é porque a gente desalinha com a vontade de Deus.
a destruição da família acontece porque o homem abandonou o conselho de Deus, abandonou o conselho de Deus. É o que está acontecendo aí fora. O povo abandona o conselho de Deus, abandona o projeto de Deus para a família, que é a sua palavra, e vai atrás de psicólogos não crentes, tomando conceito com eles, o que eles devem fazer na casa deles. E aí eles se arrebentam. Olha bem, o homem abandonou o conselho de Deus e adotou parâmetros e critérios meramente humanos para fundamentalizar a sua família. Infelizmente, nossos pais cometeram todo tipo de erros pela incompreensão do plano de Deus. Por isso, eles são dignos de serem perdoados. Eu quero perdoar meu pai, eu quero perdoar minha mãe. Sabe por quê? Igual nós falamos aqui com Anne e com o Hudson. Entende como que é? Eles não foram instruídos, eles não receberam nada. A gente pode entender que os nossos pais, com todo o amor que Ele nos amou, eles fizeram o que puderam. E assim também nós estamos aí fazendo o que podemos para as nossas filhas. Às vezes, o que nós nem podemos fazer, nós estamos fazendo por eles. De uma certa forma. Então eles são dignos de ser amados, e eles são dignos de ser perdoados, né? E a gente liberar o nosso coração completamente, porque se nós não liberarmos também, nós também não podemos ser liberados. E quem de nós que não temos dívida, hein? Quem de nós que não temos dívida? Eu costumo dizer assim, que quanto mais velho nós somos, mais dívida nós temos, né? Quem dera se os jovens aceitassem Jesus assim, no momento em que eles tivessem o conhecimento da verdade, que eles chegassem na idade da razão, fosse lhes apresentado Jesus, eles pudessem receber Jesus, certamente a vida deles seria completamente diferente. Não entraria esse rastro de destruição caindo na mão do inimigo, para que ele tivesse toda essa legalidade de trazer toda essa destruição na vida deles. Porque quanto mais nós vivemos sem Jesus, mais maldição, infelizmente, nós estamos amontoando sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência. Diga assim, misericórdia. Misericórdia mesmo, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, eu quero falar com você agora a respeito desse caráter do Pai Celestial. O Pai Celestial, ele tem um caráter que ele se revela como autoridade. A autoridade de Deus, ela é uma autoridade perfeita. O nosso Deus, ele nunca comete abusos e não é injusto no âmbito da sua autoridade. Muitas vezes nós não conseguimos nos submeter à autoridade de Deus. Por quê? Porque nós olhamos para a autoridade que os nossos pais naturais puderam exercer sobre a nossa vida e nós percebemos muitas falhas neles. E aí nós queremos fazer a mesma coisa, associando essa autoridade, essa deficiência de autoridade dos nossos pais terrenos, tributando isso da mesma forma a Deus, e nós não conseguimos submeter. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite, que a autoridade que Deus exerce sobre a nossa vida, Ele nunca comete abusos, assim como também não é, em momento nenhum, injusto conosco. E Ele fala também sobre fidelidade. Ele sempre está disponível para nos dar a sua poderosa mão. E muitas vezes nós, como pais, nós falhamos com nossos filhos. Às vezes, no momento em que eles têm uma grande expectativa, nós não conhecemos o coraçãozinho deles. No momento que eles estão precisando de ajuda, no momento que eles estão mais necessitados de nós, ao invés da gente estender a mão para eles e dar todo o consolo que eles precisam, sabe o que a gente faz? A gente dá bronca neles. E aí, nós olhamos para Deus e pensamos que Deus vai agir da mesma forma conosco. Vai agir dessa forma inconsequente conosco. Não vai nos compreender, mas pelo contrário, a fidelidade de Deus, ela está sempre disponível para nos dar a sua poderosa mão, para se estender, para se direcionar a nós, para nos socorrer, nos abençoar. Generosidade. Deus sempre é generoso. Ele quer nos dar infinitamente mais. Ele preparou o universo para nós. Olha como que Deus é generoso, extravagante na sua generosidade. A coisa mais interessante é quando você chega no mercado e você vai numa banca de frutas. Você já viu a quantidade de fruta que tem lá?
Ah, eu não gosto de maçã. Tem laranja. Eu não gosto de laranja. Tem mamão. Eu não gosto de mamão. Tem uva. Tem pêssego. Tem pera. Tem banana. E banana tem de vários tipos. Tem grande, tem pequena, tem prata, tem maçã, tem caturra. Gente, é uma variedade, é uma coisa extraordinária. Quando a gente percebe essa generosidade de Deus, em que Ele fez por nós, em que Ele entregou para nós, é algo que nenhum de nós pode dizer que nós não somos completamente ou plenamente supridos por Deus em tudo aquilo que a gente tiver vontade. Em tudo aquilo que a gente tiver vontade. Em tudo que nós desejarmos. Pode ser que a gente não tenha dinheiro para comprar, mas em tudo quanto nós desejarmos, o Senhor tem para nos suprir, tem para nos atender, tem para nos abastecer de uma forma ampla, não é verdade? Então, quando nós olhamos talvez para os nossos pais, que percebemos toda essa deficiência de generosidade, nós queremos comparar Deus com eles. Eu quero dizer para você, liberta seu pai e a sua mãe hoje, e olhe para o Senhor, que Ele é poderoso em ser amplamente generoso em tudo aquilo que Ele fez para nós. Amém? Afeição. Ele nos atrai com cordas humanas e laços de amor. Deus demonstra isso através das suas bênçãos. Irmão, eu costumo brincar, aqui ó, eu sou um copo d'água. Até para quem traz um copo d'água tem galardão. Até para quem traz um copo d'água. Fria, tem galardão. Ele mostra essa afeição, esse carinho por nós, derramando sobre nós as suas bênçãos. Todo mundo tem recompensa, irmão. Todo mundo tem recompensa. É por isso que acabamos de ler aqui, falando a respeito da esmola. Ele diz assim, ei, presta atenção. Quando você der a esmola, deixa só seu papai ver. Porque quando seu papai vê e vê que você não está querendo se mostrar para ninguém, Ele vai recompensar você. Ele vai recompensar você. Agora, se você quiser querendo se mostrar, você está querendo a glória, aí você esquece dele, porque a admiração das pessoas já foi a sua recompensa. O elogio das pessoas já foi a sua recompensa. Então você não precisa da recompensa do Senhor. O que você queria, você já recebeu. Amém? O Senhor é rico em nos abençoar. Atenção, atenção. A atenção de Deus é toda nossa. Meu Deus, sabe o que ele diz nessa palavra? Ele diz assim, que o Senhor está com seus olhos, passando sobre toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele, para ser bom para com eles. Oh, glória a Deus e aleluia. Que coisa maravilhosa. A atenção de Deus, ela é toda nossa. Não precisamos fazer nada para chamar a sua atenção. Os seus olhos estão sobre nós continuamente. Olha, os nossos filhos muitas vezes querem chamar a nossa atenção de tudo quanto é jeito. Eles plantam bananeira, eles fazem birra, eles fazem não sei o que, fazem aquilo outro. Papai do céu, você não precisa fazer nada para chamar a atenção dele. Nada. E não tem nada, por pior que você possa fazer, que Ele te ame menos. E nem nada que você possa fazer de bom, que vai fazer com que Ele te ame mais. Porque Ele já te amou com todo o seu amor. Ele já te amou com todo o seu amor. Amém? Glória a Deus por isso. Aceitação. Não precisamos fazer nada para sermos amados ou aceitos por Ele. O amor e a aceitação dEle para conosco são incondicionais. Incondicionais. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero dizer para vocês exatamente a respeito dessa história que nós acabamos de ler. A história do filho pródigo. Que nos revela algumas coisas também do caráter de Deus. Uma delas é que Deus nos dá a liberdade de escolha. Oh, gente, Deus é tão tremendo. Poxa, como é que Ele pode nos dar uma liberdade de não escolhê-lo?
Só Ele mesmo. Se você for pensar, você não dá liberdade para o seu filho de não te escolher. Você é tão ciumento, você é tão exigente, que você não dá a ele esse direito de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Mas Deus, Ele nos deu o direito de aceitá-lo ou não, de reconhecê-lo ou não. Aqui, a palavra que nós vimos ali na parábola do filho pródigo, né? Ele deu o direito para o filho chegar para ele e falar assim: me dá o que é meu. O filho estava reivindicando uma coisa que o filho até então não tinha direito, porque a herança, nós só temos direito nela depois que o papai morre. O papai dele estava bem vivo, e ele chega e reivindica: eu quero a minha parte na herança, me dá a minha parte, porque eu vou embora. Ele não somente permitiu que o filho fizesse isso, como pegou os bens e dividiu e entregou a parte que lhe cabia da herança e permitiu que o filho fosse embora. Sabe o que significa isso que Deus nos dá? O livre-arbítrio. Você está aqui hoje, você pode dizer sim para Deus, você pode dizer não. Ele te deu o livre-arbítrio. Isso é tremendo no caráter de Deus. Segundo, Ele espera com paciência o nosso reconhecimento, o nosso arrependimento e a nossa conversão. Enquanto o filho se manteve distante, ele estava pacientemente esperando o filho voltar, esperando o filho se arrepender, esperando o filho procurá-lo, voltar para ele. Então Deus, Ele espera com paciência o nosso reconhecimento, né, igual o que aconteceu com o menino lá, que ele, quando ele viu que a situação ficou terrível para ele, ele caiu em si. É o reconhecimento de quem ele era, de quem o pai era, e ele viu a necessidade de voltar para o pai. Então ele se move em arrependimento e conversão, agora voltando novamente para o pai. Então o Senhor, Ele é um Deus paciente, Ele espera com paciência. Você sabe que muitas vezes essa paciência de Deus para conosco, ela nos é prejudicial? É quando você faz alguma coisa errada e você não recebe o devido castigo, você acha que Deus, Ele está aprovando a sua conduta. Esse é o grande problema do ser humano. É quando o pai não disciplina na hora que tem que disciplinar, ele é paciente, ele é amoroso, ele é longânimo, o filho vai achando que o pai está concordando com o que ele está fazendo. Muitas vezes para nós é extremamente prejudicial, porque nós costumamos embrenhar em situações e trazer sobre a nossa própria vida consequências terríveis de destruição. Bem, aceitação incondicional é quando o filho ele volta, né? Ele volta. E aqui, ainda que estejamos com o mau cheiro do chiqueiro, ele nos abraça com todo amor, ele nos recebe. Então, a hora que você volta, ele não olha a sua condição. Às vezes, nosso pai terreno, né? Não faria igual o Senhor fez. O Senhor mostra aqui que quando o filho chega se justificando, se explicando, o pai nem tomou conhecimento da justificativa. Por quê? Porque ele não queria saber o que é que estava no coração do filho. Ele só queria saber o que estava no coração dele, porque ele estava recebendo o filho de volta com muito amor, e para ele aquilo era suficiente. Porque ele declara que o filho estava morto e agora reviveu. Estava perdido e agora foi encontrado, e agora foi achado. Não é? Então ele celebra isso. E muitas vezes nós, como pais, se os nossos filhos cometem qualquer coisa e quer se voltar para nós queremos que eles expliquem direitinho, que mostre de fato esse arrependimento, e se justifica por que ele fez aquilo, né? E muitas vezes ainda vamos tomar uma bela de uma bronca porque fez aquilo, antes da gente perdoar. Mas aqui nós vemos o caráter de Deus nessa aceitação incondicional. O cara vem no maior mau cheiro de chiqueiro e o pai pula no pescoço dele, não quer nem saber da explicação dele, né? Amém, queridos? Amém?